Iniciar a gravação para vocês aqui. Como eu falei a última aula na semana passada, a última atividade síncrona, eu andei atualizando o material de lógica reconfigurável, mas não ficou muito bom ainda na página. Do Moodle para a parte teórica da introdução que eu passei para vocês de lógica reconfigurável, falta também o maior problema é passar para a página em HTML, a apresentação que eu tenho. Então, essa apresentação aqui, então que eu tenho que passar da parte teórica da introdução à lógica reconfigurável, tem que passar para lá, eu tenho que detalhar ela, e essas figuras aqui é que elas estão fora de formatação a hora que eu passo para lá, em HTML na página. Então, tem que tirar elas e tentar passar para lá. Essa parte que eu falei atualmente, passaram a ser os fabricantes atuais que a gente tem. Em 2017, a Altera, que antigamente a Altera foi adquirida pela Intel. A Intel, fabricante de microprocessador da linha 8086, de fabricante dos microprocessadores da linha IBM PC. Depois foi dividido também com a AMD, que é a rival da Intel. Então a Intel adquiriu a Altera. A AMD, ela adquiriu a Radeon, que é a ATI, que fabrica a placa de vídeo, GPU, Graphic Processing Unit. Então a Intel adquiriu a Altera e a AMD adquiriu um fabricante de placa de vídeo de computador, que faz a GPU, que é o processador de placa de vídeo de computador. Então, um adquiriu a Altera, que é a fabricante de FPGA, dispositivo de lógica reconfigurável, e CPLD, e a AMD adquiriu um rival da NVIDIA, que faz placa de vídeo. Aí, depois de um tempo, foi o ano passado, mais ou menos para o final do ano passado, da AMD, para não ficar para trás também, ela adquiriu a Xilinx. Então, agora eu não sei se a Xilinx vai mudar também para AMD Xilinx ou vai ser Xilinx, vai continuar Xilinx. Então, não sei como é que vai ser feita essa fusão daí, ou essa aquisição da Xilinx pela AMD. Então, foi feito da mesma maneira daí a aquisição da Xilinx também. Ou uma fusão daí da Xilinx com a AMD. Então, a AMD pegou, daí adquiriu a ATI, que fazia a placa de vídeo, e a ATI era concorrente da NVIDIA. A NVIDIA continuou fabricando placa de vídeo. E a AMD passou a ser a AMD placa de vídeo também, né? E a AMD continuou fabricando processadores para microcomputador, da linha IBM PC. Aliás, a AMD veio da Intel, né? Foram alguns funcionários da Intel que saíram da Intel e fundaram a AMD.
daí passou a ser concorrente da Intel, na fabricação de microprocessadores da linha IBM-PC, da linha 8086. Daí a AMD adquiriu a ATI, passou a fabricar a placa de vídeo também, junto com o microprocessador da linha IBM-PC, fazer projeto, né, para microprocessador, porque às vezes eles não fabricam circuito integrado de microprocessador. Eles passam para fábricas daí fazerem a manufatura fazerem a fabricação do circuito integrado. Então eles fazem o projeto do chip. Quem fabrica são outros daí, que fazem a manufatura, a fabricação mesmo em massa do chip. Essas fábricas que fazem a manufatura são chamadas de fundições, daí, que fazem a fabricação em massa do circuito integrado. Uma das que fazem a fabricação em massa de circuito integrado e às vezes não fazem o projeto é a TSMC no mundo, que é famosa, né, por fazer a fabricação. Tem outros fabricantes que fazem a fabricação e fazem o projeto, como a Samsung, por exemplo, né? A Sony, muitas vezes, ela faz o projeto e faz um pouco da fabricação, mas ela faz mais o projeto das coisas, né? A Apple não faz fabricação de porcaria nenhuma de circuito integrado, só faz projeto mesmo, de equipamento também, né? Na maioria das vezes. Às vezes nem do circuito integrado faz, né? Faz o projeto também, né? Às vezes nem do circuito integrado faz o projeto. Aí só faz do equipamento mesmo, né? Então, dos iPhones, iPads lá, dos Macintosh, eles só fazem o projeto do equipamento, às vezes, né? Do computador, do telefone, do smartphone, né? Do iPhone ali, só faz o projeto do equipamento, nem do processador eles fazem, né? Então, os fabricantes, às vezes, são assim, né? Então, então essas empresas têm que ver o escopo ou o nicho de atuação deles, né? Então a Intel, ela adquiriu a Altera também porque uma parte dos microprocessadores, como eu estava falando, ela já engloba já há muito tempo uma parte deles em lógica reconfigurável. E uma grande parte deles já é feita em lógica reconfigurável. Por que é feita em lógica reconfigurável? Porque, como eu estava falando na última aula, se eles fazem o projeto do circuito integrado, ele é muito caro para ser feito, o projeto do circuito integrado, que é chamado de ASIC, Application Specific Integrated Circuit. É circuito integrado de aplicação específica. Então, um circuito integrado ou um chip que você compra, ele é chamado de ASIC, Circuito Integrado de Aplicação Específica. É por isso que você vai comprar o circuito integrado, você compra ele por um código. Você compra ele por um código por quê? Por exemplo, os circuitos integrados da família TTL. Você compra o circuito integrado da família TTL ou da família CMOS, né, também. Você tem o código lá da família CMOS, geralmente, às vezes, é da família 4000, 40, 41, 40, 70, 40, 44, da família TTL é 74, 7471, 7400, 7404, 7421 e assim por diante, né? Então, eles têm um código. Por quê? Porque ele é um circuito integrado. Ele é um circuito integrado porque o próprio nome diz. Então, ele vem num circuitinho pequeno, num encapsulamento em que ele parece um quadradinho, né? Ele vem no encapsulamento lá, que é plástico ou cerâmico. Por ser um circuito integrado, ele é integrado, então ele é pequeno, ele é miniaturizado. E isso é uma das vantagens dele, por ele ser pequeno. Então, ele é um circuito elétrico integrado. Ele é pequeno, miniaturizado. Então, ele é em miniatura. Por ser em miniatura, você consegue ter um equipamento, um circuito elétrico pequeno. Então, isso é uma das vantagens dele, da aplicação em miniatura dele, em equipamento pequeno. Ser portátil, né, para dispositivos pequenos, né, portáteis. Sendo portátil, você pode levar ele com você, você pode colocar equipamento pequeno, pode ser equipamento que você pode utilizar na mão, no braço,
pode ser equipamento vestível, né, que eles falam ali, né, equipamento que você pode levar no pulso, no bolso, aí você pode colocar em qualquer lugar, né, pode ser móvel, né, utilizar em automóveis, né, aí com isso dá possibilidade para mais aplicações, né, aí a aplicação mais econômica, que gasta menos energia também, né, é mais econômico e assim por diante. Só que para isso, esses circuitos daí sendo integrados, eles exigem mais tecnologias para eles. Tanto é que isso está em voga hoje em dia, nanotecnologia, né? Ou a tecnologia em escala nanométrica. Aí, para isso, envolve o quê? Mais tecnologia para fabricação, a fabricação em nanoescala, né? A nanotecnologia, escala nanométrica, quer dizer. E hoje em dia, para os circuitos integrados, então eles exigem normalmente muito investimento para o projeto deles, tá? Então eles custam centenas de milhares a milhões de dólares para se ter o primeiro dispositivo, protótipo dele, por primeiro dispositivo, né? Protótipo do projeto daí. Então, até o projeto sair do papel e você ter o primeiro dispositivo para teste, o primeiro teste dele. Se der certo ainda, né? Porque daí vai ser o primeiro teste dele. Aí geralmente chega lá, pronto, não dá certo, ele tem que voltar para a prancheta lá e executar outros testes. Isso se depois começar a fabricação, não der algum bug ali, né? Aí, normalmente, ele exige meses por projeto e fabricação também. Isso que eu estava falando, né? Tem o projeto e fabricação depois, para entrar em linha e produção em massa, né? Então, normalmente, equipamentos que você tem aí nessa área aí elétrica, eletroeletrônica, eles ficam 6 meses, ou 6 meses não, 6 anos ou mais aí de projeto, na prancheta ali. É por isso que softwares ou sistemas e equipamentos, processos dedicados à simulação, ou até esses softwares que são integrados, os sistemas integrados de softwares para simulação e de projetos também, eles são tão muito em voga atualmente, né? Para pegar e poder adiantar essa parte aí de equipamentos e projetos, né? Para tentar adiantar ou para tentar eliminar muito disso, muito dessa parte aí, né? Como é utilizado em projeto de carros, né? Para simulação de carros. Até nessa parte de ASIC aqui, os processadores também, eles são também circuitos integrados de aplicação específica. Apesar de eles serem programáveis, quer dizer, você programa ele, então você pode pensar, ele não tem uma aplicação específica, porque vai depender da programação que eu faço para ele, né? Mas ele é de uma aplicação específica que é para programação. Então, microprocessador é considerado de aplicação específica por quê? Porque ele tem um microcódigo dele. Então, é aplicação específica de acordo com o microcódigo dele. Então, ele é limitado de acordo com isso. Ele é limitado à arquitetura que ele vai ser vinculado. Então, é limitado à arquitetura de von Neumann, que ele vai ter que obedecer. Então, ele vai ter que obedecer ao quê? A arquitetura que ele é vinculado, porque ele é vinculado à arquitetura de programação, né? A arquitetura computacional. Então, ele vai ter que obedecer o quê? As linguagens de programação de computador. Ou seja, ele vai ter que ser programável. Então, ele vai ter que obedecer o quê? Ele vai ter que obedecer a um sinal de clock, que você vai ter você vai ter que aplicar a ele, né? Então, vai ter que ser um microprocessador. Então, você vai ter que montar ele no circuito, que vai ter que ser programável, vai ter que ser alimentado eletricamente, com sinal de tensão, vai ter que obedecer a sinais digitais, vai ter que obedecer ao sinal de clock, vai ter que obedecer à programação, ou seja, ele vai ter que ter uma memória, e essa memória vai ter que ter um programa para ele funcionar. Aí os dispositivos de lógica reconfigurável, eles são atualmente configurados em menos de um segundo, pode ser reconfigurado se houver algum erro e custam de algumas dezenas a alguns milhares de dólares.
Então, eles começaram a fazer o quê? Colocar uma parte dos circuitos que eles têm dúvida se vai dar certo ou não, de microprocessador, por exemplo, em lógica reconfigurável. Aí, se esses circuitos de ASIC, eles podem dar problema, eles colocam em lógica reconfigurável. Aí eles pensam o seguinte, pô, se essa parte do circuito aqui, será que ela pode dar algum problema? Do circuito digital, né? No analógico, daí não entra a parte lógica reconfigurável, infelizmente, né? Aí se pode dar problema, daí eles colocam em lógica reconfigurável. Porque se o circuito integrado der problema depois que ele sai de fábrica, não tem como fazer o recal dele. Por isso que a fábrica de circuito integrado é chamada fundição. Porque depois que o circuito integrado saiu de fábrica, ele é encapsulado. Quer dizer, ele é fechado lá, é como se ele fosse moldado ali na pastilha de silício, na pastilha de material semicondutor. Então é como se ele fosse impresso ali no material semicondutor, daí aquilo ali é lacrado por material plástico, dependendo do invólucro do chip, é material plástico, material cerâmico, material de dissipação de potência, né, do chip, do circuito integrado, e aí isso sai de fábrica, não tem como fazer o recal, não tem como você abrir o chip ali e consertar o circuito integrado. Ou o material eletrônico, né? O dispositivo eletrônico. Agora, dispositivo de lógica reconfigurável, sim. Tem como você reconfigurar ele até remotamente. Aí você pode fazer a reconfiguração dele via internet, atualmente, né? Ou você pode pegar o arquivo de reconfiguração dele, baixar pela internet e fazer a reconfiguração dele em casa, né? Ou vocês podem pegar, até como vocês vão fazer aqui, pegar o arquivo de vocês, mandam para mim, daí eu pego aqui o arquivo que vocês vão mandar para mim, projeto de vocês, e configurar a placa daí, o FPGA que tem aqui no kit de desenvolvimento. Os dispositivos de lógica reconfigurável, atualmente eles custam de algumas dezenas a alguns milhares de dólares. Os mais modernos que vocês têm aí custam algumas dezenas de milhares de dólares. Aí nem algumas centenas mais daí, algumas dezenas de milhares de dólares, né? E tem as linguagens daí que já são padronizadas desde a década de 80 pelo I3E. E são duas ainda, né? Não tem uma variedade igual as linguagens de programação de microprocessadores, que são a VHDL e a Verilog. A primeira que surgiu foi a VHDL, e a Verilog depois, só para ter uma facilidade maior e uma outra opção em relação à VHDL, que surgiu depois pelos fabricantes de dispositivos ou pelos utilizadores, né, dos dispositivos de lógica reconfigurável que foram sendo utilizados, né. Como a gente tem dois fabricantes, é igual a AMD e a Intel, né? É igual também Coca-Cola e Pepsi, né? Dois fabricantes principais mundiais, né? Universais aí de dispositivos de lógica reconfigurável também, né? A Intel, que era a Altera, e agora a Xilinx, que é a AMD também. Aí eles têm os dois fabricantes principais de dispositivos de lógica reconfigurável. Eles também, como os microprocessadores também são circuitos digitais, então nada mais conveniente do que eles poderem criar também dispositivos ou circuitos microprocessadores para os dispositivos de lógica reconfiguráveis deles, né? Que eles projetam ou que eles fabricam. Então a Altera criou o microprocessador configurável para os dispositivos deles, e eles deram o nome para o microprocessador deles, que é o Nios 2, processador Nios 2. E a Xilinx fez a mesma coisa também, né? Quer dizer, o que um cria, o outro cria também igual, aí só para falar que é diferente, eles dão algumas características a mais ou a menos ali, um diferente do outro, né? E colocam, é claro, nome diferente também, né? Para falar que não é igual.
Então a Xilinx colocou o nome no microprocessador deles, que eles criaram lá, Microblaze. Daí. Aí a Altera, ela tem, para os dispositivos de lógica reconfigurável deles, algumas ferramentas a mais que a Xilinx também tem algumas ferramentas a mais diferentes que altera, né? Aí a Altera tem uma ferramenta de EDA que chama Quartus 2. Então vocês entram no site da Altera também, e é a mesma coisa que a Xilinx. Você entra no site da Xilinx também. Você entra no site da Altera, agora é claro, chama Intel FPGA. Mas está lá também, é Intel Altera. Intel Altera FPGA. Ou Intel FPGA só, também. Agora, né? Antes era Altera FPGA. Agora é Intel FPGA ou Intel Altera FPGA. E você faz o cadastro lá, igual a Xilinx, faz o cadastro com seu e-mail, e aí te dá direito a cada cadastro lá a uma licença para o software deles, que é o Quartus 2 FPGA. Aí nesse software Quartus 2 FPGA, você tem o direito daí de utilizar ele, blá blá blá, é igual o ISE Design Suite da Xilinx. A diferença é que a Xilinx utiliza o ISE Design Suite. Só que a Xilinx já desenvolveu o ISE Design Suite até o que eles poderiam desenvolver. Então, o que eles fizeram? Para falar que é diferente da Altera, a Xilinx pegou e desenvolveu e lançou um outro software daí, que é o Vivado. Aí, para alguns FPGAs que a Xilinx lançou depois, eles chamaram esses FPGAs de MPSoC, que são os FPGAs que misturam uma parte com microprocessador, tem uma parte que tem alguns componentes de microprocessador, e tem uma parte que é em lógica reconfigurável. Então, o que eles fizeram? Pensaram assim, já que o microprocessador já utiliza uma parte em lógica reconfigurável, então vamos lançar daí um FPGA que tem uma parte microprocessador, então. Daí eles lançaram os FPGAs que eles falam que são MPSoC, que é Mixed System on a Chip. Mixed System on a Chip, que é sistema em um chip misturado, mixado, né? Mixed, misturado. Sistema em um chip misturado, né? System on a Chip, Mixed System on a Chip. Então, eles lançaram esse tipo de dispositivo, as Xilinx. E para isso, eles lançaram um outro software de EDA, Electronic Design Automation, também, que chama Vivado. Aí eles fizeram isso para quê? Para falar também que é diferente da Intel FPGA, tá? Basicamente é isso, para falar que é diferente da Intel FPGA. Se vocês pegarem aqui na Intel e forem mexer com um dispositivo, um FPGA da Intel, aí vocês baixam daí esses Quartus 2 da Intel. Depois eu vou colocar ali no... Quando der tempo, na minha página pessoal tem também material da... Tem também material da... também dessa parte da Intel aqui. Só que eu não coloquei ainda ali no Moodle, porque não deu tempo ainda, mas depois eu vou colocar, porque a gente tem, acho que 2 placas da Intel também, de FPGA da Intel, mas não deu tempo ainda de mexer daí. A gente tem umas placas da Intel também, com FPGA da Intel, mas não deu tempo de mexer também, porque precisa de licença da Intel que a gente não tem, do software da Intel, para mexer. Então, é isso que a gente vê. Mas se você pegar esse Quartus 2 da Intel, vocês vão ver que é a mesmíssima coisa de mexer com o ISE das Xilinx. Vai ser a mesma coisa. Vai abrir o Project Manager lá do ISE também, vai abrir a janela do
como é que chama lá, do Workbench lá, para você mexer lá com diagrama esquemático também. Vai abrir a janela para mexer com a pinagem também, vai ser a mesma coisa. O que vai diferir de um de outro é que vai mudar o nome dos arquivos também, muda uma coisinha ou outra lá com o nome de arquivo que é proprietário de um de outro. Vai mudar o esquema de pinagem, que é gráfico, no Quartus 2, daí no Dasylix, por meio de arquivo, e é um outro software que você tem que abrir, que é o Planahead, no Dasylix. No da Intel, você já abre direto no Quartus 2. Daí no Dasylix abre o Planahead, daí mas abre graficamente também o design daí do desenho, né, graficamente, do chip, do FPGA. Daí fica a mesma coisa, daí o que vai mudar em um ou outro. Daí fica essa chateação aí, porque que um é concorrente do outro. Daí os dois têm que fazer um diferente do outro, né? Aí da Intel e o Quartus 2 da Intel FPGA e o ESE da Xilinx, os dois têm ferramenta de depuração também. Tipo, a ferramenta de depuração que eles têm, o da Xilinx, é uma ferramenta que ele consegue depurar e fazer a varredura dos sinais da placa, se ela estiver ligada pela USB do computador no ISE, ele consegue visualizar os sinais como se fosse o osciloscópio, os sinais digitais da placa para o computador, para o ISE. O da Altera também consegue fazer isso, se a placa estiver ligada, se a placa com FPGA, da Intel FPGA, por computador, no Quartus 2 ele também consegue visualizar. No Quartus 2, daí como se fosse um osciloscópio ali, o analisador de sinais do Quartus 2. Aí os dois são iguais também, funcionam desse jeito. Só que um tem um nome diferente do outro daí. No Intel FPGA chama Chipscope, no Xilinx daí tem outro nome, no ISE tem outro nome daí. Então eles fazem isso para falar que é diferente, né? Não pode falar que um é igual ao outro. Daí aqui é a mesma coisa, os dois pegaram e botaram aqui o nome dos processadores deles. Então, da Intel FPGA, News 2 Processor, e das Xilinx aqui, Microblaze. Mas aqui tem outra questão aqui também, ó. Vocês podem ver que o News 2 aqui tem um R aqui, o Microblaze também é para ter. Tem aqui um TM, era para ter um Rzinho aqui também, mas tem um TM, que é o Trademark, né? O R aqui é de Register, né? Registered, né? É aqui o Trademark, que é a marca registrada, né? Ou a marca de comércio aqui, né? Trademark. Que é registrado, porque eles não podem utilizar ou colocar o nome de um outro microprocessador que já seja uma marca registrada ou uma marca legalizada, né? Ou uma propriedade intelectual de um outro fabricante. Porque é o seguinte, você pode pegar em lógica reconfigurável, como o pessoal já faz e já fazia aí, né? Quando eu fazia pós-graduação lá em outro laboratório em São Carlos, lá tinha gente no laboratório lá que eu fazia pós-graduação, que o cara, para projeto lá de iniciação científica, tinha um cara lá no laboratório que ele estava fazendo um processador do PIC. Ele estava fazendo um PIC num FPGA da Altera. Na época era da Altera. Lá em 2011. Daí ele estava mexendo, que era só Altera, daí não era Intel ainda, né? No FPGA da Altera. Então ele estava com uma plaquinha lá uma plaquinha da Digilent. Aí, não era da Digilent, era de outro fabricante, e tinha um FPGA da Altera, daí ele estava fazendo um microprocessador, um microcontrolador nessa plaquinha do PIC, da Microchip. Ele está fazendo um microcontrolador da Microchip, um microcontrolador PIC nessa plaquinha ali. Daí ele ia colocar um programinha
do PIC nessa plaquinha ali, para ele funcionar igual um PIC na placa ali, um microcontrolador PIC na placa ali. Daí ele estava fazendo ali o microcontrolador ali e tal, para colocar um programinha que ele fez uma disciplina lá, né? Na placa ali, né? Tal. Daí ele estava quebrando a cabeça lá com interrupção do PIC ali, né? Que não estava funcionando tal, para mexer ali, né? Do programinha que ele fez em linguagem C para jogar lá, né? Aí que ele fez em linguagem C para o PIC para jogar lá, né? Então ele pegou os programinhas lá que ele tinha achado na internet na época, daí ia jogar lá, mas o programinha não estava funcionando por causa de interrupção na configuração para o FPGA na plaquinha para o FPGA da Altera, né? Então você vê, ele configurou o microcontrolador PIC lá e está tendo problema na linguagem C para o PIC que ele configurou no FPGA da Altera. Então, ele fez isso. Daí você pode fazer isso, né? Mas aqui, eles não podem colocar isso daqui. Por quê? Porque o PIC já é propriedade intelectual da Microchip, de outro fabricante, que inclusive é concorrente da Altera, da Intel FPGA. Então, eles não podem colocar isso aqui. Então, eles têm que fazer o quê? Eles têm que registrar outro processador aqui, que é o NIOS 2. Então, eles colocaram lá, NIOS daí. E aqui a Xilinx a mesma coisa, colocou Micro Blaze. Tá? Aí isso ocorre também com outros fabricantes aí que fazem também, por exemplo, tem... eu esqueci do outro... o mesmo da arquitetura ARM, né? A maioria dos processadores hoje em dia, principalmente para celular, tem os processadores para celular aí, que tem uma arquitetura que é mais utilizada hoje em dia, eficiente para microprocessador, para processamento geral que eu falo é para computador, assim. Processamento geral é para tudo, né? Para joguinho, para celular, né? Para internet, para banco de dados, para digitar texto, para planilha, né? Para Microsoft Office, essas coisas aí, para browser, né? É o Snapdragon, para mexer touchscreen, né? Celular ali, que é utilizado no Snapdragon, é a arquitetura ARM, da ARM, 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 que é uma empresa, ARM, 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 né? A ARM, ela, que é braço em inglês, né? A ARM, ela não fabrica um chip, a ARM. Ela não faz nenhum circuito integrado, a ARM. Não faz um ASIC. Ela não faz nenhum chipzinho. Não mexe uma palhinha. Não mexe em nenhum protoboard lá. Os projetistas da ARM. Não mexem em nada lá na ARM. Eles não mexem em um fiozinho de solda lá, em um cabinho, em nada. Eles não mexem em uma ferramenta de CAD lá voltada a projeto de circuito integrado. O que eles fazem? Só fazem projeto de circuito digital de microprocessador. Eles só fazem projeto de circuito de arquitetura de processamento. Eles só fazem projeto de circuito de processamento digital. Eles só criam circuito de processamento de microprocessador. Só circuito de processamento digital. Eles só fazem circuito de processamento digital. Então, eles criaram o circuito dos processadores ARM. Então, eles não fabricam circuito integrado. Eles fazem o projeto do circuito integrado digital. Então, eles fazem o projeto do circuito de processamento. Não fazem o projeto do circuito integrado. Eles fazem o projeto da arquitetura do circuito de processamento. Vocês entendem? Eles fazem o projeto da arquitetura do circuito de processamento, né? Para o circuito de processamento ficar mais eficiente. Não faz o projeto ali de fabricação do circuito integrado mesmo, né?
para fabricar mais circuito em massa, né? Ver a tecnologia ali de FinFET, de nanotecnologia, de processamento quântico, né? Eles não querem nem saber disso. Eles querem ver a arquitetura de processamento que vai ser utilizada lá para ficar melhor, né? Então eles querem ver processador, como é que é, né? Arquitetura Harvard, arquitetura que vai ser utilizada lá, arquitetura de von Neumann, avançada ou não, né? Para ser colocada ali, né? Então eles criaram essa empresa ARM para verificar esses tipos aí de arquiteturas de processamento que são utilizadas. Daí, todos os processadores que utilizam a arquitetura da ARM pagam royalties para eles daí. Então, eles sobrevivem de acordo com isso, né? Então, eles conseguem se manter fazendo os projetos para isso. Quem paga royalties para eles daí, né? Aí, outro tipo de aplicação que vocês têm, esse que eu mostrei aqui, ó, aí é dessa empresa aqui, né? Não sei se eu lembrei de mostrar, se eu mostrei na última aula. Aí essa empresa aqui é a Analog CO, né? Que faz a versão retrô do Super NES, né? Aí o site deles aqui é Analog CO, porque o Super NES ele vendeu bastante, foi um sucesso de vendas da, da Nintendo. Esse Analog CO aí foi um sucesso de vendas da Nintendo. Eu não lembro se eu mostrei isso daqui para vocês. Eu acho que eu não lembro se eu mostrei ou não. Última aula. Então, essa empresa aqui, a Analog CO, ela resolveu relançar o Super Nintendo novamente, como ele foi um sucesso de vendas da Nintendo. Aí, na época que eles lançaram, a Nintendo lançou, era um console a cartucho, então baseado em memória ROM que vinha nos cartuchos. E aí vinha com os jogos, né? Por isso que ele foi um sucesso na época, porque daí eles vendiam também os jogos. E na época não dava para pegar e piratear os jogos. Então eles ganhavam bastante dinheiro com isso, vendendo os jogos também. Porque não dava para você baixar na internet, então não dava para piratear também, porque daí você vendia a memória ROM que vinha nos cartuchos daí. Então você vendia os jogos também. Então os caras ganhavam bastante dinheiro com isso também. E quem fazia os jogos também, que eles ganhavam com essa venda dos jogos. Então eles iam ganhando com isso, igual hoje em dia, só que hoje em dia é feito pela internet também, isso daí. Só que tem a pirataria também com os computadores, né? Com quem faz para computador tem disso. Então eles pegam com isso daí e nessa época tinha bastante disso, né? Então isso foi um sucesso. E era em 8 bits. Tinha esse controle, inclusive, era dessa maneira, eles voltaram a fazer o controle mais ou menos parecido. Era um controle digital, não era nem analógico. Era um controle discreto, né? Só com os botões. Switch, baseado em switch, os botões. Eles retornaram, então, com esse console para fazer um console no estilo retrô. Só que como o console era muito simples, eles resolveram fazer com algumas melhorias, né? Mais aperfeiçoado, como por exemplo, uma resolução melhor para se adaptar aos televisores hoje em dia, né? Porque os televisores de antigamente eram até analógico e a tubo. Então, já com uma resolução pelo menos de 1080 pixels, aí a taxa de frequência de zero lag, né? Então fica melhor daí para esse tipo de televisores, né? Precisão total, então já tem uma frequência melhor ali, sem interrupção, né? Sem interrupção na taxa de frequência de refresh do vídeo. Aí é plug and play, daí, né?
Aí é compatível com todos os jogos do Super NES, que você pode baixar também via internet ali, wireless, e você pode pegar também em um pendrive e baixar também esses 2.200 jogos em um pendrive direto ali, colocar ali também diretamente, ou se não, baixar direto. Wireless é compatível com 8 bits e 16 bits também. Então, com o Super Nintendo 8 bits, 16 bits, ali, então vem com essas melhorias além disso. Só que, como o Super Nintendo é muito antigo, eles não encontraram mais, não se fabrica mais o processador do Super Nintendo original. Como fazer, então, para relançar ele? Porque era de 8 bits, né? Então, eles pegaram o FPGA e colocaram o circuito do processador original do Super Nintendo dentro do FPGA. Igual eu falei do exemplo lá do cara que estava no laboratório lá colocando o microprocessador do PIC no FPGA. Então eles pegaram e pediram licença para a Nintendo ou para o fabricante também do microprocessador do Super Nintendo para colocar o circuito do microprocessador do Super Nintendo dentro do FPGA. Fizeram melhor ainda, já colocaram a programação direto do Super Nintendo no FPGA, colocaram direto lá. Então eles fazem o seguinte, já pegam ali na memória desse FPGA ali, então já colocam ali a programação do Super Nintendo lá, já com a memória direto lá, com o circuito da memória do Super Nintendo direto ali, e com uma memória suficiente para caber mais de um jogo. E do maior jogo aqui do Super Nintendo, na época ali, para caber esse maior jogo do Super Nintendo e mais de um dele também, ali. Só nesse FPGA aqui. Desse novo Super NES Retro aqui, né? Ele mostra aqui que tem diversas versões aí, né? Tem até um transparente aqui, né? Fumê, né? Pra cá. Aí colocaram desse daqui. Além desse, tem outros também. Eu vi uns aí que é do Atari também, de outros videogames também. Os outros tem uns que são pequenininhos também, são portáteis aí. Aí tem gente aí tem uns velhos aí, tem uns velhos aí que eles ganham de Natal, ganha de Natal, ganha de aniversário, aí tem uns velhos aí que eles ganham esses presentes aí, né? E essa é outra aplicação também que existe, que eu falei sobre ASIC, sobre circuito integrado de aplicação específica. O que eles estavam fazendo sobre circuito integrado para aplicação, sobre a mineração de criptomoeda, antigamente, quando começaram a minerar o Bitcoin, né? Então, quando havia lá em 2017, entre 2015 e 2017, quando eles viram a necessidade de minerar Bitcoin, quando começaram a comercializar e estava alta a comercialização de Bitcoin, o primeiro ápice dele, da mineração de Bitcoin, foi em 2017. Aí eles começaram a haver uma alta demanda de circuito de processamento paralelo ou de circuito de processamento concorrente, justamente para o processamento de Bitcoin, para a mineração de Bitcoin. Hoje em dia, praticamente não existe mais a mineração de Bitcoin, agora é mineração de Ethereum, porque pela natureza do processamento de mineração de Bitcoin, ele vai começando a escassear. Começa a escassear porque o algoritmo dele não permite mais que se crie mais o código do blockchain, né? Da cadeia de bloco do Bitcoin. Quer dizer, não existe mais Bitcoin para você minerar. A codificação dele não existe mais código para você conseguir comercializar ele, para haver mais transações
com o Bitcoin. As transações deles já não permitem mais que você crie mais código com ele. O código dele já vai começando a ficar escasso. É igual ouro. Você vai começando a minerar ouro, aí chega uma hora que o ouro inteiro no mundo fica raro, né? Vai começando a ficar raro. Igual diamante também. O pessoal começa a minerar diamante, chega uma hora que os diamantes no mundo começam a acabar, né? Diamante não, né? Ouro no mundo, né? O ouro no mundo chega uma hora que o pessoal vai minerando o ouro, mas se o pessoal for minerando o ouro aí, começa todo mundo a minerar ouro no mundo, aí chega uma hora que se alguém começa a minerar ouro e vão minerando cada vez mais ouro no mundo, chega uma hora que o ouro acaba, né? O pessoal vai minerando cada vez mais ouro no mundo, chega uma hora que acaba, né? Igual o petróleo. Se o pessoal for consumindo, for começar a ir pegando o petróleo, a demanda do petróleo for aumentando cada vez mais, e o consumo de petróleo for ir aumentando cada vez mais, chega uma hora que acaba, se não for renovável, né? Cadeia de energia não renovável, né? Ali. Então chega uma hora que escasseia, daí acaba, né? Fica escasso, né? Então, o Bitcoin é a mesma coisa, por isso que eles falam que é mineração, né? Que fica a mineração. Só que aqui, por se tratar de uma criptomoeda, então eles fazem o quê? Eles criam, e foi justamente o que aconteceu, eles criaram outras criptomoedas e vão criando também, e criaram outras também, e essas outras criptomoedas foram substituindo, e substituíram o Bitcoin, e vão sendo substituídas com o passar do tempo, e elas criam outras codificações também, com elas, né? E essas codificações também vão acabando com a mineração dessas outras criptomoedas. Então, o que o pessoal fez? Com a mineração do Bitcoin, que exige uma codificação para essa mineração, eles foram criando circuitos daí, que eram os circuitos que são exigidos daí dos computadores para codificar as transações do Bitcoin, que são os blockchains, que são as cadeias de blocos para essas transações do Bitcoin. Aí o pessoal pensou assim, né? As transações do Bitcoin, elas precisam do código para garantir que o pessoal não faça uma transação mais de uma vez. Porque o Bitcoin, ele é feito pela internet. Então, uma criptomoeda, né? Ele chama criptomoeda por quê? Porque a criptografia é como se fosse uma codificação. Por isso que é criptomoeda. Então, criptomoeda quer dizer o quê? Que ela é uma moeda baseada em criptografia. Criptografia é codificação. Então, é criptomoeda porque ela é baseada na codificação, por isso que é blockchain. Porque blockchain é uma cadeia de blocos, porque esses blocos eles são ligados por um código. Daí um código é ligado pelo outro por uma codificação. Então, se um bloco, quer dizer que é um bloco de transação do Bitcoin, aí esse bloco de transação, um bloco é ligado no outro por um código da criptomoeda, de criptografia. Aí ele faz o quê? Essa criptografia, cada bloco de transação que você faz com o Bitcoin, garante daí que o cara não vai fazer alguma transação ilegal. Por exemplo, ele não vai repetir ou não vai adulterar uma transação para garantir algum ganho ilegal ali, quebrando essa criptografia ou esse código entre os blocos. Para isso, eles fazem o quê? Eles divulgam esse código na internet, aí o pessoal processa esse código entre os blocos para garantir daí que esse código não vai ser quebrado entre eles. Então, isso é divulgado pela internet, só que daí exige o quê? Exige que o pessoal processe daí esse código de um bloco para o bloco anterior da transação, para o outro bloco posterior da transação, para o outro bloco posterior da transação, para o outro bloco posterior da transação, até chegar para o primeiro bloco da primeira transação que foi feita com a moeda do Bitcoin, do primeiro Bitcoin que foi criado.
Então você imagina o primeiro Bitcoin que foi criado lá em 2013, daí com a primeira transação que foi criada pelo Satoshi Nakamoto até hoje, né? Que o Bitcoin chegou na cotação dele, que deve estar em torno aí de 33 mil dólares, um Bitcoin. Para chegar a esse valor que ele está, né? Chegar de zero, está até 33 mil dólares hoje, mais ou menos, que ele está. Então é muito. Então chega, deve estar na faixa o quê? De alguns trilhões aí de processamentos aí de blocos, né? Que já devem ter sido processados atualmente. Então chega numa faixa aí de trilhões de transações aí de blocos que já foram processados. Aí cada bloco desses aí é interligado um para o outro por uma cadeia que eles falam de hash, de strings. Aí essas strings elas estão interligadas de um bloco pelo antecessor por um código. Aí se você modifica o código de uma cadeia dessas anterior, as cadeias posteriores já são modificadas. Todas elas são modificadas já. Então todas elas são interligadas, por isso que são chamadas blockchain. Então o que os caras tiveram a ideia? Tiveram a ideia assim, então vamos criar circuitos ASIC para fazer esse blockchain, essa codificação aí do Bitcoin, ou das criptomoedas. Então eles começaram a criar circuitos para fazer essa codificação aí do blockchain. Por quê? Porque isso daí gera dinheiro. Eles viram que o Bitcoin é uma ideia para dinheiro. Por quê? Porque o Bitcoin é dinheiro, é criptomoeda. Ele é mais ou menos como um lastro para movimentar dinheiro. Troca de moeda, troca de bens. Que a ideia de se criar o Bitcoin é substituir ter uma moeda universal para ser utilizada na internet. E a internet é uma rede mundial. Então, ao invés de você se basear em uma moeda mundial, por exemplo, o dólar você pode se basear pelo dólar, como tudo no mundo mais ou menos está se baseado pelo dólar. Mas qual que é o problema do dólar? O dólar é uma moeda americana. Aí se você pega e se baseia pelo dólar, o dólar está baseado no muro americano. Então, se você se baseia pelo dólar, você pega e se baseia pela bolsa americana, né? Aí você vai se basear pelo humor da Bolsa Americana, aí se você se baseia pelo humor da Bolsa Americana, você vai se basear também como é que se diz? Pela balança comercial brasileira, né? Então, se o Brasil vende mais produtos para os Estados Unidos, daí isso é bom para quem vende, para quem exporta para os Estados Unidos. Então, isso é bom para quem? Para quem pega e vende soja, para fazendeiro e para exportador de carne brasileiro. Então é bom para quem cria gado e vende carne para os Estados Unidos para frigorífico, né? E para quem vende soja também, né? Para quem planta soja, para quem planta milho, né? E vende para cooperativa, né? Para quem vende aí para grandes cooperativas para o exterior, né? Aí para esses caras é bom, né? Que o dólar chega o quê e faz o quê? Que o dólar suba, né? Agora, para os outros que não, que depende de tecnologia, né? Aí chega lá e pega, o dólar sobe, já não é bom, né? Então isso já não é muito joia. Ou se não, por exemplo, quem se baseia pelo euro também, vende para a Europa. Ah, já é muito bom, vende pela aí, tem que se basear pelo euro daí, né? Então vem o Bitcoin não, já é uma moeda que é uma criptomoeda, já não é baseada por isso daí, né? Então tem essas coisas daí. Então o pessoal pensou assim, é bom pegar e criar um circuito daí para o Bitcoin, isso vai ter uma demanda boa. Aí teve, aí eles criaram isso. Aí qual é o impacto disso daí que teve? Aí teve disso daqui, ó. A energia que era consumida por esses circuitos aí, que foi gasto terawatt-hora por ano, o impacto que teve aqui do aumento de 2017 até o último crash que teve do Bitcoin
O último foi agora, né? Foi agora em 2021, não foi na pandemia, não. Foi agora, há pouco tempo agora. Foi mais ou menos em abril, maio agora, por causa do Elon Musk. Aqui, ó, foi lá por 2018, no ano de 2018, tá? Foi um crash, mas depois voltou a subir outra vez, tá? Depois de 2018. Foi aqui, ó. Ele chegou a 75 terawatts gasto, ou seja, partiu aqui de menos de 20 terawatts para 75 terawatts hora em 2017, tá? Em menos de 2 anos, subiu mais de 50 terawatts hora gastos para mineração no mundo. Só para isso daí. Gastos. Para ter a importância disso. Então, o que os caras fizeram para isso daí, né? Então, os caras pegaram e demandaram daí ASIC para vender para isso daqui. Mas qual o problema que ocorreu nisso daqui? Que o Bitcoin daí foi escasseando para minerar, aí passaram para outra moeda, que é o Ethereum. Então criaram daí ASIC para o Ethereum, que daí utiliza outro algoritmo, que é outra codificação para... É outra codificação, então é outro circuito daí, outro ASIC para minerar ele. Então, hoje em dia, é outro circuito daí para minerar o Bitcoin. Então, para só não ser utilizado mais o algoritmo do Bitcoin. Então, o ASIC daí, ou circuito integrado para minerar o Bitcoin, passou a não ser mais utilizado hoje em dia. Então, não serve praticamente para mais nada o ASIC do Bitcoin, o circuito integrado para minerar o Bitcoin hoje em dia. Porque a partir do momento que o Bitcoin começou a subir muito e começou a ficar mais escasso para minerar, o pessoal começou a fazer o quê? O pessoal que tinha Bitcoin começou a deixar o Bitcoin parado, começou a guardar o Bitcoin para eles, porque o Bitcoin começou a ficar muito valorizado, começou a ficar muito caro. Aí o pessoal pensou assim, fazer o quê, né? O pessoal começou a pensar assim, eu vou pegar o Bitcoin e ficar comigo daí, não vou vender ele por nada, né? Então o pessoal fez o quê? Passa a não negociar mais Bitcoin, eles guardam para eles. Aí faz o quê? Ninguém vende mais o Bitcoin, não faz mais nada para eles. Eles pegam e guardam com eles daí, né? Aí acho que foi em fevereiro, março desse ano, teve um cara lá que era bilionário de Bitcoin. Ele tinha uns milhões, acho que tinha 11 milhões de dólares em Bitcoin lá guardado com o cara lá. O cara foi fazer um rafting lá num rio lá na Europa lá, e o cara morreu afogado. Aí ninguém, acho que tem a senha da carteira dele de Bitcoin lá, o cara morreu afogado, aí acho que perdeu a fortuna dele lá em Bitcoin. Aí ninguém sabe a senha dele, então perdeu daí, né? Aí perdeu a fortuna dele lá e pronto. Aí tava parado lá. Aí é por isso também que dá esse crash aqui, né? Porque chegou uma hora que o Bitcoin começou a ficar escasso, daí não tinham surgido outras moedas também, aí dá esses crashes aqui daí. Aí com o surgimento de outras moedas, daí começa a surgir mais mineração daí, aí essas moedas começam a ser negociadas daí com base no Bitcoin. Aí é como se fosse o dólar também para outras moedas do mundo, né? Começa a servir como se fosse referência para a troca. É por isso que você vê algumas empresas hoje também, como por exemplo que eu falei, a Tesla, né? A Tesla utilizando a Tesla falando que vai utilizar o Bitcoin para a compra dos produtos deles, né?
A Amazon também estava falando em utilizar o Bitcoin também como moeda para eles lá. Só que tem mais outros fatores aí que entram também quando o pessoal fala nisso daí. Aí o Facebook estava falando com outras empresas em criar uma moeda deles também, só que daí essa é outra conversa que o pessoal fala também deles, lá, que eles estavam tentando criar lá, que daí é uma outra coisa mais séria também, que aí eles estavam pensando em fazer um grupo de empresas lá, a Amazon, a Huawei, outras empresas estavam pensando em fazer um grupo e criar uma moeda digital entre eles. Daí, só que eles estavam pensando em fazer uma moeda e um meio de pagamento que eles iam pegar as informações daí do pessoal que ia utilizar a moeda deles, né? A moeda digital deles. Daí não ia ser a moeda deles. Porque daí eles iam pegar as informações do pessoal que utilizasse a moeda deles também, para ter o controle daí sobre o que o pessoal ia estar fazendo, né? Daí ia ser um negócio mais sério também, porque daí eles iam ter mais ou menos como se fosse controle das coisas também, né? Daí não é possível, não. Isso daí era outra sacanagem também, né? Mas daí são também outras coisas para se levar em consideração, né? Esse daqui teve uma queda na criptomoeda também, no Bitcoin, no valor do Bitcoin, que eu falei que está servindo de referência para as outras criptomoedas hoje em dia, o valor dele, porque a Tesla, o Elon Musk, falou que ia aceitar o Bitcoin como moeda para a compra dos produtos da Tesla, porque ele viu que o Bitcoin serve como referência mundial, né? Por ser uma moeda digital, né? Criada com a moeda da web, da internet. Mas daí ele viu justamente isso daqui, o gasto de energia feito para processamento da mineração, da moeda. Daí ele pensou assim, né? Mas a Tesla, que fabrica carro elétrico, daí vai ser contra isso, porque daí eles estão gastando muita energia para a mineração da moeda, né? O gasto de energia aqui, né? E aí tá sendo contra isso daí, porque tá vendo um problema também na China lá, porque a China tem muita fazenda que eles falam lá para mineração de criptomoeda. A gente que compra muita máquina lá para fazer mineração de criptomoeda. Aí ele fez o quê? Falou assim: não, eu vou parar com isso então, e vou conversar com o pessoal aqui, com as empresas de mineração de criptomoeda aqui dos Estados Unidos, e vou formar um conselho aqui para ver essa questão da utilização das criptomoedas. Daí ele conversou com o pessoal lá e está revendo isso. Só que hoje em dia o que ele fala ali que é um dos caras mais ricos do mundo, né? Aí o que ele fala então já mexe com o mercado, né? Então houve uma queda outra vez no preço, na cotação das criptomoedas. Daí agora ele falou outra vez que vai voltar a pensar em adotar outra vez o Bitcoin, criptomoeda outra vez nas transações da Tesla, né? Então já voltou a subir outra vez, né? Daí cada coisa que ele fala lá é mais outro negócio, já mexe em tudo, mexe no mercado financeiro, mexe em bolsa, né? Mexe na bolsa americana, já mexe na bolsa aqui brasileira, né? E vai um monte de coisa, né? Aí já tem a empresa dele lá, né? De foguete também, né? Aí vai indo, né? Essas são algumas aplicações, daí essa parte eu estou falando, porque eles estão começando a aplicar isso hoje em dia, daí eu não coloquei a linha ainda, porque já é mais atual, é mais uma atualização, quer dizer, é mais atual essa parte de blockchain que está sendo utilizada, que é utilizada para essa área também. A blockchain não é utilizada só para isso, né? Começou a ser usada mais atualmente,
Atualmente não, né? Porque foi em 2013 que propuseram o Bitcoin, se eu não me engano, em 2013, mas atualmente, acho que o artigo do Bitcoin foi de 2013. Aí lá por 2016, 2017 é que veio o ápice dessa onda aí de mineração. Aí 2018 que deu essa queda brusca aí na mineração, né? Aí depois foi retornando, aí foi surgindo, subindo novamente outra vez, veio retornando a vantagem novamente minerar, mas aí o pessoal viu que o blockchain pode ser utilizado também na aquisição de dados, de processos, pode ser utilizado também em processamento digital de sinais, né? Para ser utilizado. É uma coisa simples também, não envolve tecnologia de hardware, né? Envolve mais de processamento e criptografia para ser utilizado. Também estão exigindo no mercado também profissionais dessa área aí, de engenharia de software, engenharia eletrônica, envolve mais a parte de processamento de dados, né, de ciência da computação, principalmente, né, para ser aplicável também em eletrônica. Na parte de dispositivo de lógica reconfigurável, essa área aí, eu não vi muita coisa, essa parte aí de mineração, né? Isso que eu estava vendo, por causa disso, houve um estouro na parte de, digamos assim, uma hiperinflação em placas de vídeo, que são as GPUs. Porque o que concorre nessa área aí, em processamento paralelo, que a gente fala que é a computação de alta performance, HPC, High Performance Computing, é uma área que se tem de pesquisa, né, computação de alta performance, ela que envolve também essa parte aí de lógica reconfigurável, porque você conseguindo fazer a lógica reconfigurável, como mostrei lá dos processadores, a grande vantagem que você tem é que você consegue configurar o circuito que você quiser ali no dispositivo de lógica reconfigurável. Aí, como eu disse lá, você tem os processadores lá das empresas que você tem lá, a Intel, a FPGA e a Xilinx, que agora é da AMD também, né? Então, eles fizeram os processadores deles, que são o Nios 2, né? O Nios 2 lá, o Nios 2 e o Microblaze. Aí eles fizeram isso por quê? Porque daí o cara pode pegar e implementar o microprocessador dele que ele quiser ali, num dispositivo de lógica reconfigurável, e ele coloca o processador que ele quiser ali, né? É claro, aí o cara pode pegar um processador que ele já tem ali existente, pode copiar o circuito dele e colocar lá. Então ele não precisa pegar um processador que já tem pronto, se ele pode pegar e colocar no dispositivo de lógica reconfigurável. Só que se ele pode pegar um processador pronto ali, por que ele vai pegar um dispositivo de lógica reconfigurável e colocar um processador que já tem pronto ali, né? Compra o que tem pronto e programa ele, né? E até é mais barato que pegar um FPGA, comprar e copiar o circuito processador pronto ali, colocar ali, né? Além do mais que ele vai ter o trabalho de programar depois o processador, além disso, de ter que configurar o processador lá, né? Ele vai ter que ter o trabalho depois de programar ele lá também, dentro do FPGA. Então ele vai ter que configurar o processador lá e programar ele depois também, o processador lá dentro do FPGA. Então o que ele faz? Pega o circuito de programação do microprocessador e já mete ele direto lá no FPGA. Faz assim, vê lá, o microprocessador você vai comprar para quê? O microcontrolador você vai comprar para quê? Vai comprar ele para fazer alguma coisa. Você vai comprar um Arduino. Poxa, você vai comprar uma plaquinha de Arduino que ela vai fazer o negócio. Vai comprar um robozinho lá que tem um Arduino. Ou um carrinho, a controle remoto lá que você quer fazer. Um controle remoto com Arduino. Ah, pega uma plaquinha de FPGA, então, e coloca lá no carrinho de controle remoto. Você pega e coloca o circuito de controle desse teu carrinho de controle remoto no FPGA. Não precisa comprar daí um do Arduino.
Aí você pega um de FPGA e coloca lá. Aí está pronto ali. Qual a vantagem desse do FPGA? Se você pegar essa plaquinha com o FPGA no teu carrinho de controle remoto, você pode arrancar essa plaquinha, ou você pode arrancar o FPGA de lá e colocar em um outro circuito qualquer. Por exemplo, você pode pegar o circuito de uma plaquinha daí desse mesmo teu carrinho aí, você pode tirar o FPGA e colocar numa plaquinha, por exemplo, de um servidor web daí. Você pode colocar lá, daí fazer um servidor web com um display de cristal líquido aí ligado na internet. Você pode fazer uma secretária eletrônica depois com esse mesmo FPGA. Colocar ali. Colocando o circuito direto ali. Do microprocessador também. Você pode pegar e fazer um microprocessador, por exemplo, com processamento paralelo. Deixar ele ali. Então você melhora a performance dele. Isso que é o High Performance Computing, ou a computação de alta performance, melhora a performance dele. Então, nessa parte aí de mineração, eu não vejo muito em FPGA. Aí eles aumentaram, e houve um aumento nas placas de vídeo de computador, porque as placas de vídeo de computador, desde que elas foram criadas, eles começaram a melhorar o processamento delas, porque elas exigem muito processamento em paralelo. Então, elas começaram a ficar bem melhores que os processadores dos próprios computadores, porque o processamento de vídeo exige muito processamento paralelo, porque ele exige mais processamento que os processadores dos computadores. Porque para melhorar o processamento do vídeo, eles foram melhorando o vídeo, o processamento do vídeo. Porque, é claro, processamento do vídeo lá, você tem processamento do vídeo lá, que é... O vídeo ele é em 3D, o vídeo é... Vídeo você tem Full HD hoje em dia. Hoje em dia você tem mais que o Full HD. Antigamente você só tinha 720 por 1040, depois você teve 1280 por 740, aí você só tinha HD, depois hoje em dia você tem Full HD, aí hoje em dia você já tem a resolução bem melhor, né? Então, você vai cada vez melhorando mais o processamento do vídeo. Você já tem hoje em dia 3D, né? E assim por diante, né? Hoje em dia você já tem esses de QLED, né? E vai melhor ainda. Aí tem, atualmente você tem, como é que chama? Acima do Full HD, que é aquele melhor ainda que o Full HD. E aí eles estão aumentando mais ainda. Eles estão filmando agora as Olimpíadas agora de Tóquio. Então, só tem que melhorar o processamento do vídeo, da modelagem também 3D. Então, as placas de processamento de vídeo, elas passaram também, de uns tempos para cá, na década de 2000, já por processamento geral. Além de processar o vídeo, você passou também a poder programar ela, além do processamento de vídeo também. Então, ela não tem função mais só para processamento de vídeo. Você pode programar ela para outras coisas também. Em paralelo também. Por isso que você tem aqueles chamados cores das placas de vídeo. As da NVIDIA, você tem os CUDA cores, que permite o quê? Os processamentos paralelos delas. Então, é como se fosse um monte de microprocessadores em paralelo das placas de vídeo hoje em dia. Então, muitos servidores hoje em dia, ou muitos clusters de computadores, eles já disponibilizam em placas de vídeo funcionando em paralelo. Então, são o quê? São um monte de placas de vídeo, filhas, né? São um monte de daughters boards, filhas, placas de vídeos filhas, que são GPUs, né? Que tem nas placas de vídeo ali funcionando em paralelo. Então, eles fazem clusters de placas de vídeo em paralelo. A Petrobras tem uma lá que eu acho que eles chamam de Dragon, um computador deles lá, que tem 2.000, mais ou menos, placas de vídeo ali. Dos da Petrobras, que eles têm lá.
Mas aí, com esse advento da mineração, até hoje em dia, passou de 2018, veio a queda em 2018, deu uma queda no preço das placas de vídeo. Daí, depois de 2018 para cá, voltou a subir outra vez, voltou a inflacionar esse mercado das placas de vídeo, está tudo caro outra vez. Daí, do preço médio de venda inicial proposto por fabricante, até hoje em dia deve estar mais de 150% acima do preço proposto inicial de venda do fabricante no lançamento de placa de vídeo. Quer dizer, tá uma vez e meia mais caro o preço da placa de vídeo. Você paga o dobro e mais um pouco ainda, e mais a metade do preço da placa de vídeo inicial de venda dela, né? E para o Brasil é mais um pouco ainda com imposto aí, né? Da placa de vídeo. Se as usadas também é a mesma coisa, né? Vai pegar ali além de ser usada ainda, né? Dessas placas de vídeo para comprar aí, para pegar por causa disso, desses mercados aí que tem aí de mineração, além dessas coisas aí, né? Pegar e ver, deixa eu ver se tem mais algum aviso aí. É que desse a inflação por causa disso daí, né? O pessoal utiliza para isso também, né? Tá mais caro, né? Para pegar. A apresentação eu vou arrumando ali no site, tá? Eu estou colocando em HTML, vai ter que pegar as figuras ali e inserir ali para colocar, tá ok? Vocês têm mais alguma dúvida aí? Então, tá ok? Então, uma boa tarde a vocês aí. Deixa eu lembrar aqui se tem mais algum aviso para vocês aí. Dessa área aí, que em relação aos FPGAs, essas placas de vídeo, elas são mais eficientes, porque elas têm um microprocessador feito em silício. É isso mesmo que eu estava esquecendo. A justificar delas em relação aos FPGAs. Elas têm feitas em silício, porque elas não são reconfiguráveis, né? Então a dissipação de potência delas é melhor que dos FPGAs. Porque como o FPGA é reconfigurável, então a dissipação de potência deles, principalmente nisso, é pior. Então a dissipação de potência deles é maior. E o chaveamento deles também é pior, né? Então a velocidade dessas placas de potência para uma frequência do clock é melhor, então a eficiência delas, né, a velocidade delas vai ser maior para a mesma dissipação de potência, para a mesma velocidade do clock. Então a dissipação de potência delas vai ser melhor para a mesma velocidade daí de processamento. Então elas vão conseguir economizar uma mesma energia, né? Vão conseguir economizar uma energia melhor para uma mesma velocidade de processamento, né? Quer dizer, é a mesma coisa, né? Elas vão conseguir processar mais com a mesma frequência do clock, né? Utilizada por FPGA. Por quê? Porque elas têm o circuito já fundido, elas já têm o circuito fixo na placa daí de clock. Quer dizer, você só tem que chegar lá e programar elas, né? É por isso que elas são caras daí, porque elas não são ASIC, né? Aí o ASIC hoje em dia já não é muito vendido, não, porque os caras já viram isso, que já aí tinha ASIC feito para mineração de Bitcoin, né? E aí hoje em dia tem ASIC também feito para mineração de Ethereum. Só que daí eles viram que para o Ethereum também vai ser a mesma coisa. Que o Ethereum vai chegar uma hora que vai escassear a mineração do Ethereum. Aí quem comprou ASIC para o Ethereum, o ASIC para o Ethereum é o mais rápido ainda e mais eficiente de todos a mineração, porque é o circuito integrado específico para minerar Ethereum. Então ele vai ser bem mais rápido que a placa de vídeo para minerar Ethereum e que o FPGA ainda mais rápido ainda. Então, o melhor de todos para mineração. Só que depois que escassear e parar a mineração de Ethereum,
for escassear a mineração de Ethereum, e não vai servir mais daí. Aí o cara vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar o ASIC para Ethereum e vai ter que encostar ele e jogar fora daí, né? É igual aqueles pendrives ali que eu mostrei. Aqueles pendrives lá que eu mostrei eram circuitos ASIC, cada pendrive daquele, para minerar Bitcoin. Só que depois que acabou a mineração de Bitcoin, o cara pega aqueles pendrive lá e joga fora. Jogou tudo fora daí. Na Tailândia, esses dias aí, os caras acho que trituraram ali, passaram o rolo ali por cima de, acho que $120 mil de ASIC lá de Bitcoin. E os caras aprenderam, né? O governo da Tailândia aprendeu e passou o rodo em cima, o rolo compressor, em cima lá de um monte ali. Que eles aprenderam de minerador lá, né? Porque lá tá assim, que eles viram que os caras lá, eles pegam e consomem um monte de energia, daí dá apagão em certas regiões lá do país, né? Daí eles estão dando uma prensa nesses mineradores lá, né? Por causa disso daí, por causa do consumo de energia. Porque daí chega no inverno lá, eles têm que pegar a energia e destinar, daí o consumo de energia aumenta para o aquecimento de casa, né? Aí começa a ter queda de energia. Então, eles não podem destinar energia para mineração, para fazenda de mineração de criptomoeda. Então, eles pegam e dão uma prensa nesses caras aí que estão minerando. Então, eles chegam lá e falam assim: ó, vocês não podem fazer isso daí, né? Aí eles pegam e apreendem o material desses caras aí. Então, agora eles estão fazendo isso em certos países, como Tailândia, Vietnã, China, né, que tem ditadura, né? Que é país socialista, né? Eles estão fazendo isso daí, aprendendo o material dos caras ou estão multando eles. Então, eles estão começando a vender o material deles ou estão apreendendo e destruindo. Só que eles estão fazendo isso principalmente com o ASIC, que não está sendo utilizado mais, né? Mas daí quem que vai comprar daí, né? Então, pega e manda para descarte, aí destrói. Então, aqueles lá não estão sendo mais utilizados, apesar de ser mais eficiente daí, né? Porque é feito em ASIC. Mas daí tem essa desvantagem, não é mais utilizado daí, né? Aí o de Ethereum também não é mais utilizado, mas é mais eficiente daí porque é ASIC. Mas daí dá esse problema aí, né? Placa de vídeo também é boa, daí ela tá mais cara agora por causa disso. O cara só chega lá e muda o programa dela, né? Então a moeda parou de ser minerada, o cara chega lá e muda o programa dela. Pô, vai parar de ser minerado o Ethereum. Então chega lá e muda o programa ali para outro algoritmo da outra moeda que vai começar a ser minerada. E o Ethereum vai parar de ser minerado também daqui a pouco. Por quê? Porque vai ser o mesmo problema do Bitcoin. O Ethereum é o que tá valendo mais a pena ser minerado agora, o que substituiu o Bitcoin. Porque foi um russo que criou o Ethereum. Daí ele criou o Ethereum para ficar de um jeito ali que fosse a melhor moeda para ser minerada agora. Então ele fez um jeito lá para ficar a melhor moeda para ser minerada agora, tal, beleza. Daí ele viu lá, pô, vai chegar uma hora que o Ethereum vai começar a escassear, vai ficar mais raro para minerar, tal, né? Daí daqui a algum tempo eles vão lançar o Ethereum 2.0. Só que eles não deram uma data ainda para lançar o Ethereum 2.0, mas ele está estudando o Ethereum 2.0 para ver o que vai, como ele vai ficar bom ali, os ajustes para ele ficar bom ali para lançar ele. Daí, lançando o Ethereum 2.0, o Ethereum 1.0 vai parar de ser minerado daí, né? Aí, a hora que lançar o Ethereum 2.0, então o pessoal já vai mudar para outra moeda daí que vai parar de ser minerada. Aí tem uns sites aí que dá para ver, daí por exemplo, tem um lá que chama What's to Mine, que dá para ver as moedas que estão para substituir. Tem uma lá que tem os altcoins também, que dá para ver qual que está para substituir. Tem, por exemplo, Dogecoin, tem. Pois, eu esqueci o nome das outras moedas lá que estão para substituir. Mas tem também outras moedas lá que também não dá para pegar também. Não. Tem moeda que engana também. Tem mais de 2.000 moedas daí que o pessoal foi criando. Quem quiser, cria moeda lá também.
Dá para criar daí, que é uma área que dá, quem quiser dá para estudar aí, dá para se engajar, dá para ver, o pessoal procura também, dá para vocês procurarem também para o exterior, quem quiser já procurar isso daí, né? Quem quiser ver para fora também, para o exterior, para ver essa área aí também, até para trabalho remoto no exterior, o pessoal procura isso, blockchain, né? Que eles veem criptocoin, né? É criptomarket, né? Que eles falam isso, né? Tem grupo aí de trabalho aí, pô, esqueci, job, como é que eles chamam? Remote job, né? Remote job, fintech, remote job. Então, fintech, remote job. Daí esses grupos aí de Telegram e lá dos outros caras esqueci o nome lá dos coisas lá, né? Do LinkedIn, né? Que daí eles sempre estão jogando vaga direto lá, eles estão procurando gente dessa área aí de blockchain, né? Blockchain, fintech. Daí eles têm as vagas lá que volte, eles estão jogando por isso daí, né? Para pegar dessa área, né? Mas aí em relação à lógica reconfigurável, aí tem essas desvantagens aí, mas para a lógica reconfigurável você joga os circuitos em paralelo. Daí tem isso também. Aí o circuito em paralelo, você consegue pegar e tirar essas desvantagens também. Mas eu não encontrei, é incrível que eu não encontrei muita gente que faz isso não, viu? Eu não encontrei gente que vende circuito para mineração de criptomoeda. Não tem empresa que faz isso daí, não. É pouca empresa. E essas empresas que fazem, elas vendem as placas para mineração de criptomoeda em leasing do circuito. A maioria faz isso. Eles vendem a placa em leasing do circuito. Que isso quer dizer o quê? Você compra a placa para minerar a criptomoeda, só que você compra a placa com o circuito daí e pagando mensalmente daí a placa com o circuito já para minerar a criptomoeda. Quer dizer, o cara não te dá o circuito daí para minerar. Então, quer dizer, ou você compra a placa e você tem que pegar e botar o circuito lá que você quer daí. Mas eu acho que tem site que dá o circuito também. Só que eu encontrei site uma vez lá que dava o circuito, acho que para minerar o Bitcoin, né? Tem gente que também já fez o circuito para minerar o Bitcoin, mas eu vi para o Bitcoin, aí para outras moedas não sei não, viu? Como é que é? Mas você tem que entender também o circuito para comunicação, você tem que fazer o core, né? Você tem que fazer o IP core para o hardware de comunicação Ethernet, para a placa de rede, o IP-Core para a comunicação da internet, para o circuito da internet da placa de rede, né? Para o circuito físico da placa de rede. Para o core, physical layer da placa de rede, né? Physical layer da rede. A rede é preferência cabeada, né? Que isso também entra no pool lá da coin, da moeda que você vai ver, né? Beleza? Daí fora isso, a gente vai vendo aí mais alguns dados aí que eu vou passando. Esse é o mais atual aí que eu vi, né? De aplicação. Fora isso, tem mais outras aplicações aí que eu vou passando, que é de atualidade, né? Que a gente vê por aí de aplicações. Tem outras também que o pessoal coloca aí para lógica reconfigurável, que a gente utiliza também, né? Que a gente vai tentando ver para sistemas que vão sendo utilizados, né? Esses que a gente lida. Eu lidava também com outros antigamente, mas
que vão sendo substituídos hoje em dia, que eles já colocam em máquinas aí também. Antigamente a gente tinha já até gerador de sinais aí, que você tem em laboratório, eles têm FPGA também, que eles colocam ali. Mas isso já é comum hoje em dia, esses equipamentos também que são colocados ali. Gerador de sinal que eles têm função, gerador de função lá de onda quadrada, triangular, senoidal. Então eles têm no gerador de função ali um FPGA também ali dentro. Daí esse FPGA era responsável pela geração das ondas ali, da forma de onda e pelo controle do painel ali das funções, né? Então tinha uma parte ali no FPGA do controle digital com um chip gerador ali da função quantificador operacional, principalmente para a saída do sinal analógico, né, de amplificação também. Mas esse daí é a função mais comum daí. Ok? Aí vamos ficando por aqui. Muito obrigado a vocês, viu? Uma boa tarde, não havendo mais dúvidas aí, e até mais para vocês.